Glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui nessa noite, celebrando o nascimento de Jesus, celebrando a vida de Jesus, né? Ele nasceu para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, né? E Natal é uma época tão linda, tão gostosa de celebrar. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito. Eu gosto dos enfeites de Natal, eu gosto do brilho que o Natal tem, eu gosto das árvores de Natal. Eu gosto muito. Lá em Curitiba, nós somos curitibanos, eu e o Alex. E lá em Curitiba, né, há muito tempo atrás, eles sempre estão celebrando o Natal com muito glamour, né? Tem várias apresentações de Natal. Quem aqui já foi lá no HSBC ver a cantata lá do Palácio Avenida? Eu ia desde pequenininha lá ver a cantata no Palácio Avenida. Era tão gostoso, né, ir com a família. Meu pai levava todo ano a gente para ver a cantata. Hoje, agora, lá em Curitiba, tem até o Natal da Disney, gente. Lá no Parque Barigui, diz que está lindo. Então, Natal é uma época muito linda de celebrar o nascimento de Jesus, né? Aqui nós também temos, né, tantas luzes, tantas árvores, tanto brilho do Natal. Temos até o Papai Noel surfando ali, né, para celebrar o Natal. Então, isso é muito lindo, né? E eu gosto muito disso. Eu gosto dos filmes de Natal. Quem gosta de filmes de Natal? Eu amo. Chegou na Netflix, filme de Natal, lá estou eu assistindo, mas eu só assisto quando não tem ninguém em casa, porque ninguém gosta de assistir comigo. Aí eu tenho que assistir sozinha, né? Porque geralmente filme de Natal é romance, e lá em casa ninguém gosta de romance. Então, quando eles saem, eu fico sozinha, eu já corro lá, coloco um filme de Natal para assistir, bem de boa, comendo uma pipoquinha, né? E coisa boa demais. Então, o Natal é muito bom de celebrar. Mas, para nós, cristãos, o Natal ele tem um significado diferente. É o nascimento do nosso Salvador, do nosso Jesus. Ele que nasceu para nos dar essa vida abundante que nós temos vivido. E, nesses dias, nós temos vivido algo incrível no Senhor Jesus. Ele tem revelado a sua maravilhosa glória sobre as nossas vidas. Ele tem nos direcionado ao lugar secreto, onde somente Ele é adorado e glorificado. Onde Ele tem destronado deuses que tentam fazer tronos em nossos corações e em nossas vidas. E lembrado que somente Ele é Deus e que Ele é o único digno de ser adorado. É isso que tem acontecido nos nossos dias. O Senhor, Ele tem destronado qualquer tipo de outro Deus que tenta tomar o lugar no nosso coração. No nosso coração existe um trono, e um trono onde somente o nosso Senhor Jesus deve estar assentado. Mas muitas vezes pessoas, lugares, situações tomam conta de Jesus nas nossas vidas, mas Ele não divide a sua glória com ninguém. E nesse tempo é isso que Ele tem feito, destronado todo aquele que tenta sentar no trono do nosso coração, que é o lugar dEle. Este é um tempo onde o Senhor, a cada dia, vai se revelar mais profundamente àqueles que o buscam, onde os seus planos estarão cada dia mais visíveis, e onde o seu poder e grandeza estará estabelecido. Ele é Deus e ponto. Ele é soberano e não há outro Deus tão poderoso e tão glorioso como Ele. Amém? O Deus que se fez homem por amor a nós, para se tornar o sacrifício perfeito e pagar os escritos de dívidas que existiam ao nosso respeito. Um Deus que se despiu da sua natureza divina e gloriosa, se fez homem, viveu, nos ensinou, morreu pelos nossos pecados, para pagar toda a dívida que existia ao nosso respeito, para nos perdoar, para nos fazer livres. Esse é o nosso Jesus. Ele é o nosso Deus. É sobre Ele, é sobre a sua natureza que falaremos nesse dia. Essa série de mensagens que nós
temos tido tem sido tão especial, falando sobre o nascimento de Jesus, falando sobre o Filho prometido, sobre a promessa gloriosa que Isaías recebeu há tanto tempo atrás, apontando a vinda do Messias. Jesus quer revelar algo profundo no nosso coração. E essa série, O Menino Nasceu, tem feito isso. E ela está baseada lá em Isaías. O tema-chave dessa série de mensagens é lá em Isaías 9:6, que fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Esse é o nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. E o tema dessa mensagem é um nome sem igual. Porque o nome de Jesus, ele é poderoso. O nome de Jesus é inigualável. Amém? E eu gostaria de compartilhar sobre cada um desses nomes com você. E o primeiro dele é Maravilhoso Conselheiro. O Senhor é o nosso maravilhoso conselheiro. Você já pensou o quão maravilhoso Jesus é? Quantas coisas gloriosas Ele tem feito em nossas vidas. Quantas coisas gloriosas e maravilhosas Ele tem feito neste mundo. Quantas curas, quantos milagres Ele tem feito. Quantas famílias Ele tem restaurado. Jesus é essa pessoa maravilhosa. E maravilhoso no dicionário significa que é aquele digno de ser admirável, que causa espanto, que foge do comum, que possui grande beleza, aquele que é perfeito. E o nosso Jesus, ele é perfeito. Esse menino que nasceu, que tem o governo sobre os seus ombros, ele é perfeito. Nessa palavra diz que Jesus, o Filho que nos foi dado, é maravilhoso conselheiro. Aquele a quem nós deveríamos ouvir e praticar todos os seus conselhos, pois tudo que vem dele é perfeito, seus conselhos são corretos. Então, tudo o que Jesus nos instrui é correto, é perfeito. Tudo o que Ele fala é para o nosso bem. Então, Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Hoje Ele nos deixou quem? O Espírito Santo que habita dentro de nós, que é o nosso conselheiro todos os dias. Quantos aqui podem escutar a voz do Espírito Santo? Nós podemos escutar a voz de Deus através do Espírito Santo, nos aconselhando todos os dias. Porém, a nossa carnalidade hoje nos impede de viver com base nessa promessa, pois ainda buscamos deuses para nós mesmos, que satisfaçam o nosso ego e os nossos desejos, ignorando assim o perfeito conselho, ignorando a vida que é derramada através da palavra de Deus. Então hoje nós fechamos os nossos ouvidos para aquilo que Deus quer falar para nós. Porque às vezes o conselho sábio do Senhor vai contra aquilo que nós desejamos. Eu queria ir por aqui, mas o Senhor fala para mim ir por aqui. Eu queria fazer isso, mas o Senhor fala que não é tempo para fazer isso. Então nós começamos a achar que esse conselho não é sábio. Então nós começamos a criar um Deus para nós mesmos que satisfaça o nosso ego. Ah, mas eu não tenho idade para namorar. E o discipulador fala isso, e o pastor está aqui pregando sobre isso, mas o adolescente e o jovem ainda querem namorar, desprezam o conselho do Senhor. Ah, você precisa obedecer. Ah, mas eu não sou obediente, então eu estou desprezando o conselho do Senhor. Então nós estamos criando deuses para nós mesmos, que satisfazem o nosso ego, que satisfazem aquilo que nós queremos. E Deus não é assim. A palavra dele diz a palavra que é sim, sim ou não, não. O Senhor tem uma só palavra, uma só direção. Ele deixou a palavra dele para que nós pudéssemos estudar, para que nós fôssemos instruídos. A palavra do Senhor é um manual para as nossas vidas. E nós precisamos segui-la. Seguir os princípios do Senhor. Seguir aquilo que está escrito na palavra. Então, se o Senhor fala não, precisa ser não para você que é filho. Se o Senhor te direciona
para um tempo onde você não queria estar. Vai nessa direção, porque essa direção é o caminho correto. Você não vai se perder lá na frente, você não vai morrer lá na frente, porque é o Senhor direcionando. Então, a igreja precisa voltar a ouvir a Deus. Cristo precisa ser o conselheiro ao qual nós estamos escutando nesse tempo. Senão o nosso caminho vai ser a perdição, se nós não escutarmos o nosso Deus. E eu estava lendo hoje de manhã e um texto de Charles Spurgeon me chamou a atenção. Ele fala assim: Cristo é o conselheiro a quem eu desejo consultar a cada hora. Eu gostaria de poder sentar-me em seu quarto o dia todo e a noite toda, porque aconselhar-se com Ele é ter os conselhos doces, conselhos sinceros, conselhos sábios, tudo ao mesmo tempo. Então, assim, se nós ouvirmos ao Senhor, nosso caminho vai bem. Tudo em nossa vida irá bem. Se nós sentarmos diante do Senhor, dobrarmos os nossos joelhos, se rendermos, orarmos, tirarmos tempo com Deus, e nós ouvirmos ao Senhor, tudo vai ficar bem. Ouça, meu amado, os direcionamentos do Senhor para a sua vida. Ouça o direcionamento do Senhor para o seu casamento. Ouça o direcionamento, mãe, do Senhor para com os seus filhos. Você, mãe, que ainda o seu filho não nasceu, peça para que o Senhor mostre para você como Ele deseja que você crie o seu filho no caminho do Senhor. Seja sábio. Nós precisamos conhecer o Senhor, mas nós precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Isso é um caminho de sabedoria, quem prossegue em conhecer ao Senhor. Eu conheço alguém, mas se eu só conhecer a pessoa, eu sentar e saber, você é a Lohane? Então tá bom. Mas eu não caminhar do lado da Lohane, eu não vou conhecer a Lohane, eu não vou conhecer o que a Lohane gosta, eu não vou conhecer o que ela gosta de comer, o que ela gosta de vestir, se ela é pontual, se ela não é. Então nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor, buscar a presença dEle e nos render ao Senhor. Devemos desejar os seus conselhos e jamais ignorá-los. São palavras de vida, e isso foi revelado a Pedro. Lembra quando Jesus estava lá fazendo aquele discurso tão duro com os fariseus e os discípulos, todos ouvindo, e todo mundo falando: duras são essas palavras, Senhor. Ele estava praticamente revelando que ele era o Filho de Deus, que existia apenas um caminho, e todo mundo falando: duras são essas palavras, Senhor. E muitos saíram daquele momento, saíram da presença do Senhor, e ele olha para os seus discípulos: ei, vocês não vão com eles? Vocês também não vão me abandonar? Vocês também não vão virar as costas para mim? Vocês também não vão fechar os ouvidos para aquilo que eu estou falando? Mas o Espírito revela a Pedro quem Jesus era. E Pedro fala assim: Senhor, para quem iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Então isso deve ser revelado no nosso coração, que as palavras de Jesus são palavras de vida e que nós precisamos seguir a isso. Então, num discurso duro como aquele, Jesus revela quem Ele era a Pedro. Pedro tem a santidade, Pedro tem o poder de Deus revelado em seu coração. E isso é tremendo, queridos. Então, não despreze aquilo que o Senhor tem ensinado para você. Deus também, Ele é um Deus forte, um Deus poderoso. O próprio Deus em sua força. Um Deus poderoso, guerreiro, invencível, cheio de autoridade. Toda autoridade e poder estão nas mãos do Senhor. Um Deus que faz o impossível acontecer, que transforma realidades, que tem poder absoluto sobre todas as coisas. Queridos, isso significa que não existe nada que Jesus não possa fazer. Não existe nada que Jesus não tenha o poder de mudar e transformar. Não existe o fim de um casamento, pois Ele pode restaurar casamentos, amém? Não existe doenças, porque Ele pode curar todas as doenças. Ele pode mudar os diagnósticos de qualquer médico.
Não existe ambiente de pessoas que Ele não possa mudar e transformar. Ele tem o poder de derrotar a morte. Em nome de Jesus, Ele tem o poder de derrotar a morte, expulsar demônios e resgatar pessoas. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. É a Ele que nós servimos, queridos. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você chegou aqui desesperançado, sua família destruída, seus filhos nas drogas. Talvez você chegou aqui com um nível de ansiedade que você não sabe mais o que fazer. Talvez você anda muito estressado, os negócios não estão indo bem. Eu quero te dizer que o Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui nessa noite e Ele pode mudar a realidade da sua vida. E é o desejo do coração do Pai. O que você precisa é abrir o seu coração para Ele, é deixar Ele entrar, é deixar Ele transformar, é deixar Ele fazer. Mas lembre-se, nós precisamos confiar nele. Isaías 40:10 fala assim: o soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte Ele governa, sua recompensa com Ele está e o seu galardão o acompanha. O Senhor, Ele é poderoso, Ele reina com poder, Ele precisa governar, sabe o que com poder? A sua vida, querido. Deixa o Senhor governar a sua vida, deixa Ele mostrar o quão poderoso Ele é na sua casa, deixa Ele mostrar o quão poderoso Ele é nas suas finanças. Entregue tudo isso na presença dEle. A nossa parte é crer e confiar nesse Deus, pois Ele tem todo o poder nas suas mãos. Reconheça isso e espere nele. Salmos 46:10 diz assim: parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Ei, pare, confie em mim. Aquiete. Algumas versões falam: aquietai-vos, eu sou Deus. Eu sou o Senhor. Esse ano foi o ano que eu mais escutei isso do Senhor. Eita, isso. Te aquiete, eu sou Deus. Eu sou Deus. É eu que estou fazendo, é eu que estou direcionando. Então descansa em mim. E para nós é tão difícil muitas vezes descansar no Senhor, esperar nele, ver Ele fazendo as coisas. A gente quer que a graça do Senhor, o poder do Senhor, aquilo que Ele vai fazer na nossa vida, os milagres que Ele vai fazer, seja como um cup noodles, que a gente esquenta a água, coloca rapidinho ali, pronto, está pronto. A gente já pode comer. Não é assim. Existem coisas que Deus vai nos permitir passar por processos, e talvez por processos dolorosos. Ele é Pai, Ele vai querer sim te abençoar, mas esses processos vão fazer você crescer, vão fazer você amadurecer, vão fazer você parar de ser um menino na presença dEle. Um adolescente mimado que quer as coisas prontas. Tudo existe um processo, e o nosso Deus poderoso, Ele está aqui para nos ensinar isso. Creia, meu querido, que o Senhor pode transformar todas as coisas, amém? Quantos aqui tiveram os casamentos restaurados? Eu fui uma que tive o casamento restaurado, e glória a Deus por isso. Quantos aqui foram curados por Jesus? Aleluia, eu fui curada da coluna por Jesus, e glória a Deus por isso. Nunca mais senti as dores terríveis que eu sentia. Quantos aqui tiveram os filhos resgatados? Uau, olha aí, nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é lindo. O que Ele deseja é que as famílias estejam juntas, adorando a Ele. O que Ele deseja é que todos sejam salvos. Então, se existem milagres acontecendo, é porque Deus, Ele está na sua vida, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos. Isso está na palavra, meu amado. Então creia nesse Deus poderoso, nesse menino que nos nasceu, nesse menino que o governo está sobre os seus ombros, e que o seu nome é tão inigualável assim. Creia nele, querido. Ele também é o Pai da eternidade.
Ele é a fonte e o autor da vida eterna, sendo atemporal e existindo antes de todas as coisas. Ele é quem oferece a vida eterna, sendo Ele a eternidade em sua própria essência. O nosso Deus, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Ele estava na criação de tudo e Ele está aqui agora. E Ele estará na eternidade conosco. A eternidade, o Senhor tem nos preparado para isso. Mas nós, filhos de Deus, temos perdido os olhos da eternidade. A nossa carne tem gritado tão alto que nós estamos vivendo só nesse momento. Nós não temos mais saudade daquilo que nós tanto precisávamos desejar, que é a vida eterna com Cristo. Que é o grande dia que Ele vai virá nos buscar. Nós precisamos entender que o nosso Deus é o Pai da eternidade. Lá em João 1:1 fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João teve isso revelado em seu coração. No princípio, Ele era o Verbo. O Filho estava com Deus. O Filho amado sempre estava com Deus. E esse Filho unigênito, Ele foi dado para que Ele morresse como propiciação, como pagamento dos nossos pecados. O Jesus, o Filho de Deus, o menino que nasceu, Ele é a porta para a vida eterna. Quem crê nele tem a vida eterna. Lá em João 3,16 fala assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, Ele deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho amado para morrer lá naquela cruz, para que você pudesse desfrutar dessa vida eterna. Jesus, Ele deu o seu Filho como pagamento de uma dívida que era minha e sua. O Senhor Jesus morreu naquela cruz, uma morte dolorida. Ele foi ferido. Ele foi transpassado. Ele sofreu em nosso lugar. Mas Ele tinha em seus olhos a esperança de hoje poder ver você aqui, querido. De hoje poder ver o mundo sendo salvo. De hoje ter muitos filhos com Ele. Jesus, Ele morreu por nós naquela cruz para nos dar a vida eterna. Então os filhos dele precisam ter saudade disso, precisam ansiar essa vida eterna que Ele conquistou lá na cruz para nós. Queridos, que nós possamos despertar nesse tempo para o que Jesus deseja fazer em nós e através de nós. Nós sabemos que o tempo está acabando, que Jesus está voltando, mas ainda tem tantas pessoas que não têm o sentido da eternidade, não têm o sentido de que Deus veio para salvar o mundo, não sabem quem é Jesus, não sabem que esse menino nasceu, que o governo está sobre os seus ombros, não sabem o quão poderoso Ele é. Só que cabe a nós hoje manifestarmos a glória do Senhor. Cabe nós hoje, meus amados, proclamarmos a palavra do Senhor. A palavra fala que a criação ela aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Se a palavra precisa ser anunciada, nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos mostrar ao mundo que Jesus, Ele é o Pai da eternidade, que existe um lugar para nós. Existe um lugar para nós, um lugar preparado por Ele, especialmente para os seus filhos. E só filhos irão para este lugar.
Então, queridos, vamos como igreja, como filhos do Senhor, proclamar as verdades do Senhor, ensinar as pessoas, resgatar as pessoas. Vamos investir em pessoas para que todos sejam salvos. Amém? Jesus também é o nosso príncipe da paz. Ele é o único que pode nos dar a paz que precisamos. Foi através de Jesus que fomos reconciliados com Deus. E a Ele que aguardamos ansiosos para vivermos esta eternidade em paz. Foi através de Jesus. E através de Jesus nós podemos ter paz interior. Essa paz que esse príncipe da paz nos proporciona uma paz interior, nos oferece uma tranquilidade profunda, que não depende das situações terrenas, um descanso para o coração e a mente, que excede o entendimento humano. É através de Jesus que nós podemos ter a paz, que nós podemos ser livres da depressão, ser livres da ansiedade. É através de Jesus. Não existe outro lugar, não existe outro caminho. João 14:27 fala assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. Então existe uma paz que o mundo dá, que é uma paz passageira. Sabe aquela paz que quando você está endividado e a telefonista fica te ligando toda vez no seu celular, você nem quer mais pegar o celular na mão, né? Ai, meu Deus, é a cobradora, é a cobrança. Mas quando você paga aquela conta, você não recebe mais aquela ligação. É uma paz. Mas é uma paz passageira, não é? Porque se você se enfiar em contas de novo, a cobrança vai te ligar de novo. Mas a paz que Jesus dá é uma paz que excede o entendimento. É uma paz que é longânima. É uma paz duradoura. É uma paz que somente Ele pode preencher em nossos corações. A paz que Cristo dá é diferente da paz que o mundo oferece. Filipenses 4:6 fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, não andem ansiosos. Esse príncipe da paz, ele te dá uma paz de refrigério, de descanso. Ele vai fazer todas as coisas quando você se colocar na presença dele. Não quer dizer que se você estiver endividado, que ele vai lá e vai pagar suas contas. Não, Jesus não vai pagar suas contas. Se você está endividado, a responsabilidade é sua, né, querido? Que gastou demais, comprou presente demais de Natal, ou ainda está pagando os ovos de Páscoa. Né? Porque tem o cartão de crédito, eu parcelo lá os ovos de Páscoa em 12 vezes, passo o Natal, eu ainda estou pagando os ovos de Páscoa. Não, Jesus vai te dar a paz para que você possa alinhar as suas finanças, para que você possa viver uma vida plena com Ele, uma vida abundante com Ele. Então Ele vai te direcionar de como fazer. Olha, investe aqui. Olha, faz isso aqui, filho. Olha, segura um pouquinho aqui que você vai ver. Daqui a pouco você vai estar com tudo pago, suas dívidas não vão mais estar trazendo ansiedade ao seu coração. Olha, mãe, o seu filho, ele está perdido sim, mas existe esperança para ele. Continua orando, continua jejuando. Ele vai ser salvo, ele vai largar das drogas, ele vai ser feliz, porque é isso que Jesus quer. Olha, família, Jesus vai restaurar a sua casa. Confie nele, não andem ansiosos. Jesus tem o poder de restaurar os casamentos que estão se perdendo. Então existe uma paz que somente o Senhor Jesus pode dar. E é uma paz eterna, uma paz de descanso, uma paz de refrigério, uma paz que nos alegra, que traz alegria ao nosso coração. Esse príncipe da paz também nos reconcilia com Deus.
A paz de Cristo nos trouxe a reconciliação para com Deus. Ele morreu pelos nossos pecados, restaurando o relacionamento entre Deus e os homens. Esse pecado, os nossos pecados, nos separavam do Pai. Então, através da morte, Ele nos reconciliou com o Pai. Colossenses 1,19 fala assim: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus. Em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Então Jesus nos reconciliou com Deus. A morte desse menino lá na cruz, a morte do nosso Senhor Jesus lá na cruz, nos reconciliou com o Pai. Os nossos pecados nos separavam de Deus. Deus não conseguia nos ver. Deus não nos conseguia nos ter como filhos. Mas a partir da morte de um cordeiro imaculado, santo, perfeito. Você já pensou? Jesus não tinha pecado algum. Mas lá naquela cruz, os nossos pecados todos estavam sobre ele. E naquele momento, Jesus sentiu muito medo e pavor. Sabe por quê? Jesus nunca tinha ficado longe do Pai. Mas naquele momento que os nossos pecados estavam sobre ele, ele não estava enxergando o Pai. Ele não sentia a presença do Pai. E isso deixou Jesus com medo, porque ele nunca ficou longe do Pai. Queridos, isso também precisa estar no nosso coração. O pecado não pode mais nos separar do Senhor, porque Jesus nos reconciliou com Ele. Jesus já nos reconciliou com o Pai. Então nós precisamos agora nos livrar dos pecados. Nós precisamos estar constantemente sendo santificados por Cristo. Deixando de lado toda a perversão, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Sabe, se você tem uma vida promíscua, você não vai mais ter uma vida promíscua, porque você deseja o Senhor, então você deixa de lado isso. Se você praticava adultério, você não vai mais praticar adultério, porque você anseia e deseja o Senhor na sua vida, então você não vai mais fazer isso. Mas agora, como diz ali no versículo, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, através da morte, para apresentá-los diante dele santo, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Jesus fez isso por nós. Mas aqui tem um desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Existe um porém, querido. Jesus, Ele conquistou a vida eterna para nós, Ele conquistou a salvação para nós, Ele pagou o preço dos nossos pecados para nós, mas desde que nós todos os dias reconheçamos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós todos os dias reconheçamos o sacrifício que Ele fez por nós lá na cruz, nós todos os dias possamos nos abdicar dos pecados, nós todos os dias possamos matar o nosso eu e viver para Cristo. Não caia nessa que uma vez salvo, sempre salvo. Se nós não mantemos a nossa vida na retidão, longe do pecado, nós vamos perder a salvação. Jesus nos deu a salvação. Ela é de graça, Ele conquistou lá na cruz para nós. Mas se nós vivermos os princípios, se nós vivermos dentro da palavra, se nós praticarmos isso, agora, se nós vivermos longe de tudo isso, nós vamos perder a salvação. Se nós pecarmos, nós perdemos a salvação. Se nós pecarmos e não nos arrependemos, nós vamos perder a salvação sim. Então, queridos, vamos viver nos santificando para Cristo, vivendo por Ele,
até que ele venha, amém? Ele também nos trouxe o reino de paz. A sua vinda nos aponta um governo futuro de paz duradoura. Jesus, ele veio estabelecer o seu reino. Ele nos veio levar para a eternidade. Lá em Romanos 14 fala: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. O reino de Deus não é um reino terreno, não é aquilo que nós conquistamos, não é o quão rico você está se tornando, não é quantas empresas você tem, não é quantos carros você tem. Não, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, se Jesus está dentro de você, morando, governando a sua vida, você é uma pessoa justa, alegre, cheia do Espírito Santo. Se você é um filho de Deus, você está praticando tudo isso. Ele é o nosso Deus e Ele está preparando um lugar de paz para nós. Por isso que Ele é o príncipe da paz. Ele morreu como um cordeiro, mas Ele ressuscitou como um leão. Ele está preparando morada para nós. E aquele que vencer, a Bíblia é clara, querido, aquele que vencer entrará e ceará com ele. Aquele que vencer sentará-se à mesa com o Senhor Jesus. É para aquele que vencer. Então vale a pena, querido, vale a pena todo esforço, vale a pena tudo aquilo que você está deixando de lado por amor a Cristo. Porque existe uma esperança, existe uma vida que não é passageira, não existe uma vida que não é aqui, que acaba aqui, não, existe uma vida eterna, uma vida abundante com Cristo, a eternidade com Ele, nós moraremos no céu com Ele. E se você é filho de Deus, você precisa desejar isso. Queridos, esse é o nosso Deus. Ele é poderoso. Ele é o menino que nos foi dado, que nasceu em uma manjedoura simples, num dia simples. Os seus pais eram simples, mas ele é glorioso. Ele cresceu em sabedoria. Ele tem o sacerdócio e o governo em seus ombros. Ele tem um nome que é sobre todo o nome. Ele é puro, ele é simples. Ele é o Deus que dá vida, Ele é o Deus que resgata vidas. É esse Deus que nós estamos falando nessa noite. É esse Deus que nós cantamos, que Ele tem o poder de curar. O seu nome é cura, o seu nome é poderoso, o seu nome é vida. E é esse nome que nós precisamos exaltar. O nosso Deus, Ele é glorioso. E eu gostaria de ler com vocês um texto. Um texto da Bíblia, ele é meio comprido, mas o Senhor deu a uma pessoa que me enviou semana passada. E o Senhor me fez encaixar nessa mensagem para falar o quão grandioso Deus é. Não é somente o nome dele que é grande, Ele é grande, Ele é o grande eu sou. E é esse Deus que está aqui nesse dia, amém? Eu vou ler com vocês. Isaías 40:11 fala assim: como bom pastor, ele cuida do seu rebanho. Nos próprios braços ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo. Guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Ora, dizei-me, quem pode medir as águas na concha de suas mãos? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmos, medir o pó da terra com o alqueire, ou calcular o peso da terra, ou ainda pesar as montanhas na balança e as colinas nos seus pratos? Quem teve acesso à mente do Espírito do Eterno, instruiu-lhe com os seus conselhos? Quem teve a capacidade de lhe dar lições, ensinamentos e esclarecimentos? Quem o orientou a julgar com justiça?
Quem lhe ministrou o conhecimento e lhe indicou o caminho da sabedoria? Na verdade, todas as nações do mundo somos como gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. O Eterno carrega as ilhas distantes como se fossem grão de areia. Em toda a região do Líbano, não há animais suficientes para realizar um sacrifício como Deus merece, nem mesmo árvores suficientes para queimar como holocausto. Diante da presença do Eterno, todas as nações juntas são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Afinal, com quem Deus pode ser comparado? Com quem ele se parece? Ora, ele não é como uma imagem de escultura feita por um artista ou uma joia de um artesão um artesão funde os ourives cobre de ouro e para o qual modela correntes de prata. Também não se compara com o ídolo do pobre, que não pode comprar ouro e prata, mas que adquire um pedaço de madeira nobre e procura um hábil marceneiro a fim de produzir uma imagem que não caia e fique firme no seu lugar. Porventura não sabeis? Não ouvistes? Não foi dito isso desde o princípio? Não entendes desde a fundação da terra? Ele é o que está sentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como a cortina e os desenrola como tenda para nela morar. Ele é o que reduz os príncipes a nada, torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, e mal firmam raízes na terra. Ele sopra sobre eles, então secam-se a tempestade e leva como se fossem palhas. Diz o Altíssimo: com quem comparareis? Com quem eu me aconselho? Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela no seu incontável exército celestial. E a todas chama pelo nome. Olha como Deus é poderoso. Ele tem o nome de cada estrela. O seu poder é incalculável. Ei! Se você precisa de um milagre, o poder do Senhor é incalculável. Inextinguível é a sua força. Por isso nenhum dos seus corpos celestes deixa de atender prontamente. Porque, pois, reclamas, ó Jacó, porque te queixas, ó Israel, o Eterno não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Não sabes, não ouvistes que o Eterno, o Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa e nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento é incomparável. Faz forte ao cansado, multiplica vigor ao que estão afadigados. Ora, os adolescentes se cansam e ficam exaustos, os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como as águias, correm e não se cansam, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Esse é o nosso Deus, essa é a promessa do Senhor para nós, queridos. Ele está aqui nessa noite. Eu não sei o que você precisa do Senhor, eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite, mas esse menino que nasceu, esse menino que tem o sacerdócio sobre os seus ombros, ele está aqui nessa noite. O nome dele é maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Não existe outro Deus tão poderoso quanto ele. E eu gostaria de convidar você a levantar-se nessa noite. Nós queremos louvar a esse Deus poderoso, nós queremos exaltar o nome dele, porque ele é digno de ser adorado, ele é digno de ser exaltado. Mas antes disso, querido, eu queria também estender um convite a você. Talvez você está aqui nessa noite, ouviu falar desse Deus, esse Deus que tem um nome tão maravilhoso,
que é forte, que é poderoso, mas você ainda não o conhece. Você ainda não entregou o seu coração aos pés da cruz. Você ainda não entregou a sua vida a Ele. Eu gostaria de te fazer um convite. Se você está aqui nessa noite e você deseja entregar o seu coração a esse Deus, eu gostaria que você levantasse suas mãos. Nós queremos orar com você. Se você veio aqui nessa noite e você foi tocado pelo Senhor e você deseja essa salvação, você deseja viver essa eternidade com Cristo, você deseja sentar naquela mesa, na ceia, olhar para os olhos dele e falar: Pai, eu estou aqui, sou sua filha, eu venci, Senhor, eu estou aqui. Se você tem esse desejo, levanta suas mãos. Nós queremos olhar com você. Você que deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Temos alguém aqui nessa noite que deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor? Levante suas mãos. Todos salvos. Glória a Deus, todos estão com Cristo, todos são filhos de Deus. Então eu gostaria de convidar você a estar adorando ao Senhor nessa hora, bendizendo o nome poderoso do Senhor. Ele está aqui. Enquanto você louva, Ele te cura. Enquanto você louva, o adora, Ele faz os milagres acontecerem na sua vida. Então levante suas mãos e exalte o nome dEle. Menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o céu